Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra a solenidade de Cristo Rei do Universo, Senhor do céu, Senhor da terra. Um dos momentos mais gratificantes do ano litúrgico, porque é o momento em que a Igreja celebra um dos grandes artigos de sua fé, que é a vinda do Senhor o bom Deus na parousia. E hoje a liturgia da Igreja é por demais poética, porque nós vemos aqui textos que nos falam da beleza do Deus que nós temos. Um Deus que é Rei, um Deus que é pastor. Se vocês olham a primeira leitura de hoje e o Salmo, vocês contemplam o pastoreio do Rei. Se vocês olham a segunda leitura e o Evangelho, vocês contemplam a realeza do pastor. Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é pastor. É um Deus que se aproxima do seu povo, que não trata os seus como subordinados, mas que trata os seus como amigos, como ovelhas, que Ele conduz, que Ele ajeita aqui, que Ele cuida ali, que Ele vai acarinhando, que Ele vai entendendo, que Ele vai amando. Esse Rei, esse pastor, é Jesus Cristo, nosso Senhor. É o Senhor, o bom Deus, que se faz homem e vem resgatar-nos da nossa condição debilitada, de homens pecadores. Vem nos resgatar da nossa condição debilitada, de homens miseráveis, quebradiços pelo pecado. Que vem nos resgatar de uma condição de lama e nos transformar em uma joia preciosa. Esse é o Senhor, o bom Deus, aquele que nós cremos, aquele que nós amamos, aquele que zelosamente, piedosamente, nós somos chamados e atraídos para amar. Quando nós escutamos a primeira leitura de hoje, da profecia de Ezequiel, nós vemos Ezequiel com tanta propriedade aqui, profetizando a respeito do pastoreio do Rei. O Rei que é pastor. E esse pastor que é solícito com as suas ovelhas, que busca educar, que busca amar, que busca conduzir e orientar as suas ovelhas no caminho da salvação. E Ezequiel assim diz, que o Senhor assim falou: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. É o Senhor quem veio procurar as suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas. E o cuidar aqui, tomar conta, é muito interessante porque é a instrução. Só que, por incrível que pareça, o rebanho de Deus não é mais um rebanho dócil. O rebanho de Deus não é mais um rebanho obediente, porque muitas vezes não reconhecem mais a voz do pastor, porque muitas vezes não escutam a voz do pastor Jesus Cristo.
A voz do pastor a ensinar o que é correto. A voz do pastor a corrigir o que está errado. A voz do pastor que tem por missão nos fazer alcançar a salvação. Só que vejam bem, a partir do momento que nós saímos da nossa casa, fomos batizados, confirmados na fé, no sacramento da crisma, e nos assentamos nos bancos da igreja, nós temos que compreender que aqui é lugar de ovelha, não é lugar de cabrito. A ovelha é dócil, conhece a voz do pastor. O cabrito é rebelde, faz estripulia para desestabilizar o pastor. E vejam que é o próprio Senhor que no Evangelho de hoje, nesse bendito e santo capítulo 25 de Mateus, que fala do seu senhorio e que fala do juízo, da divisão, da separação. As ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. As ovelhas, aqueles que são abençoados. Os cabritos, aqueles que são malditos. E é interessante porque hoje nós nos deparamos muitas vezes com o rebanho de Deus, onde muitas pessoas não querem de modo algum escutarem a voz de Jesus Cristo, se deixarem por Ele conduzir. E vejam que o caminho que nos leva ao céu é o caminho que nós somos conduzidos por Jesus. E esse caminho nem sempre é fácil. Esse caminho nem sempre é dócil. Muitas vezes, esse caminho é tortuoso. Muitas vezes, esse caminho não tem um sabor de docilidade. É um caminho meio amargo. Por quê? Porque nem sempre aquilo que Deus quer é aquilo que nós queremos. Nem sempre a palavra de Deus tem um sabor gostoso nas nossas vidas. É por isso que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas querendo pegar só parte das Escrituras para seguir naquilo que nos apetece. Se a palavra não me fere, eu sigo. Se a palavra me fere, eu sou indiferente. Se você age assim, você está deixando aos pouquinhos de ser católico. Porque católico vem de catorrolon, ou seja, aquele que está ligado ao todo, aquele que não contesta nada, aquele que aceita a universalidade do ensinamento. E hoje, infelizmente, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que só querem seguir a Cristo naquilo que lhe apetece, eu volto a dizer, e não está correto. Muitas vezes nos custa sim a obediência. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos joga na parede, porque os nossos valores nem sempre são valores evangélicos. Porque a nossa consciência nem sempre é bem formada nos princípios cristãos. Muitas vezes sou eu um católico de fachada, mas o modo que eu penso é pior do que pagão. O modo como eu encaro a Sagrada Escritura é pior do que aqueles que não conhecem a Sagrada Escritura. É por isso que uma das palavras mais duras de Nosso Senhor foi dizer assim: olha, eis que as prostitutas os precederão. Por quê?
Porque tem gente que não segue porque não conhece. E tem gente que não segue porque é indiferente aos ensinamentos da palavra de Deus. E eu volto a dizer na noite de hoje, nem sempre a palavra é dócil, pode ser amarga. Nem sempre a palavra acalenta, muitas vezes faz sofrer, em vista da nossa salvação. Olha Cristo, obediente ao Pai, e passou pela morte de cruz. Olha a bem-aventurada Virgem Maria, que disse assim: Fiat mihi segundo o verbo tuo, faça-se em mim segundo a tua palavra. E fez tudo do jeito que Deus queria, totalmente dócil a Deus. E a palavra também foi amarga. Quando contemplava o seu filho sendo visto como louco, quando contemplou o seu filho crucificado, quando pegou ali como a mãe piedosa a lapietar o seu filho nos braços, e aquele coração ali aceitava, meditava, mas não entendia por que tanto sofrimento. Tanto sofrimento, porque ela também fazia acontecer na sua vida a salvação da humanidade, por isso corredentora, que é uma verdade, mas não é um dogma de fé ainda. Então vejam que nem sempre essa palavra é saborosa. Muitas vezes, para a gente seguir essa palavra, a gente vai sofrer. A gente vai chorar. Muitas vezes a palavra vai maltratar o nosso coração. Tudo em vista da nossa salvação. Só que o homem do século 21, aqui do Brasil, de um modo particular, bebeu muito numa teologia protestante americana, onde seguir a Deus é como se fosse um verdadeiro oba-oba, que servir a Deus tem simplesmente um sabor gostoso, sem dificuldade nenhuma, e muitas vezes vendem essa realidade que não é a realidade do Evangelho. Eu repito para vocês, a realidade do Evangelho não é uma realidade doce, porque se assim fosse, tanto os santos não teriam derramado sangue por Cristo. Se seguir o Evangelho fosse uma realidade fácil, mas não, é uma realidade dura. E é justamente aqui o processo de conversão. Mas quem nos guia, mas quem nos conduz, é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor. E a condução de Cristo não é para a nossa felicidade neste mundo. É por isso que nós nos deparamos muitas vezes com tanta hipocrisia dentro da igreja. Basta uma palavra dura, eu não vou seguir mais. Basta uma correção, eu não vou mais ali. Por quê? Porque quer viver o Evangelho segundo o seu próprio umbigo. Porque quem quer viver o Evangelho segundo Jesus Cristo, muitas vezes vai ter que obedecer sem entender ou sem querer aceitar. É como um menino, uma criança, que está em um determinado lugar e a mãe, ali o pai, chama a criança para ir embora e a criança não quer. E a mãe, ali o pai, pega a criança no braço e a criança vai embora esperneando.
A criança quer ficar ali, mas o pai e a mãe não querem. Essa criança muitas vezes somos nós, e esse pai e essa mãe é Deus aqui, que muitas vezes nos pega aos prantos, para nos levar para onde a gente não quer ir, mas com um objetivo: a nossa salvação. Não tem outro objetivo senão a nossa salvação. É por isso que muitas vezes parece que Deus não escuta os nossos pedidos, não escuta as nossas preces. Ele escuta quando Ele julga que aquilo é bom para a nossa salvação. Ele escuta, Ele não escuta quando Ele julga que aquilo não é bom para a nossa salvação. E nos concede as graças e as bênçãos dos céus, na medida em que nós necessitamos de algo para nos salvar. Ele é pastor, quem apacenta é Ele. Tanto que Ele mesmo vai dizer: quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Esse movimento aqui é um movimento triplo: erguido na terra, na cruz, todos olham. Erguido na Eucaristia, o nosso olhar totalmente se volta. E erguido na glória celestial, quando vier, e nós haveremos de contemplar. Por quê? Porque é pastor, porque atrai. Atrai, nos ama e verdadeiramente busca nos entender. E esse texto de Ezequiel aqui tem uma grande sabedoria, porque o Senhor aqui, com o seu coração sacratíssimo, diz: olha, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Isso aqui acalenta tanto o nosso coração, quando nós compreendemos que somos conduzidos por Ele. Quando eu, como pastor em Cristo, compreendo que o rebanho pertence a Ele, que preciso dizer sim se for um sim de Cristo, e que preciso dizer não se for um não de Jesus Cristo. Sou eu quem vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte. Ou seja, é um Deus que cuida, que conhece as nossas dores, que conhece o nosso sofrimento, que conhece as nossas limitações, que nos conhece verdadeiramente e, apesar de nos conhecer como nós somos, sem maquiagem nenhuma, continua nos amando com o seu amor eterno. Vou apacentá-las conforme o direito, ou seja, conforme a lei, conforme a regra. Porque muitas vezes a gente, principalmente que mexe com lei dentro da igreja, a gente que mexe com direito canônico, muitas vezes a gente se depara com uma teoria estranha, que muitas vezes nós temos que passar por cima das coisas para atrair as pessoas. Não é a doutrina que deve ser mudada, são as pessoas que devem mudar. Não é a igreja que tem que mudar a sua doutrina para atrair pessoas. São as pessoas que devem tomar consciência, que devem passar pelo processo de metanoia, de conversão, de mudança de vida e abraçar o Senhor, o bom Deus. Quem ama a Deus, ama as coisas de Deus, obedece à lei de Deus, busca viver em Deus,
para alcançar a Deus. Sou eu, esse pastor, nosso Senhor diz. Ele é o pastor que nos conduz. E se temos Cristo, nada nos falta. E se somos conduzidos por Ele, não tememos nada nem ninguém. Só que vejam bem, esse pastoreio real de Jesus Cristo, da primeira leitura e do Salmo de hoje, vai desembocar justamente na realidade do Evangelho de hoje, onde Cristo é apresentado como Rei. Quando o Filho vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso, e todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. O que é isso aqui? É a parousia? O que é isso aqui? É o juízo universal? É a vinda gloriosa de Deus? É esse artigo da nossa fé que nós professamos todo domingo. Está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Essa é a nossa fé. Essa é a fé da igreja. É por isso que pressurosos nós olhamos para os céus, na expectativa, na feliz esperança desse Rei que vem julgar, mas vem julgar com justiça, viu? Com misericórdia, mas com justiça. Porque tem gente que olha a Deus com misericórdia, mas esquece de olhar a Deus com justiça. Ele é um justo juiz e dá a cada um conforme cada um merece, e dá a cada um conforme a recompensa de uma vida toda. É por isso que aqui no Evangelho de hoje, nosso Senhor se apresenta como aquele que está na figura do necessitado, na figura do que tem fome, na figura do que tem sede, na figura daquele que está doente, daquele que está encarcerado, daquele que é ignorante, daquele que precisa de ensinamento. Por quê? Porque somos nós a fazer acontecer na nossa vida aquilo que o Senhor, o bom Deus, nos disse. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o irmão que vê. Vejam que aqui é uma condicional. Cuidar do necessitado é cuidar de Cristo. Desdenhar o necessitado é desdenhar de Cristo. E é aqui o que muita gente não consegue entender. Não consegue de modo nenhum compreender a fé católica, que passa obrigatoriamente por uma comunidade cristã. Hoje, nós nos deparamos, muitas vezes, com pessoas querendo viver uma fé de televisão. Eu não vou à igreja, eu assisto em casa. Sem compreender que o rebanho de Jesus Cristo se reúne pelo menos uma vez por semana, no Dies Domini, no dia de Erum, no Dies Ecclesiae, no Dies Christi, no Dies Ecclesiae. Ou seja, a comunidade reunida ali é o novo rebanho de Jesus Cristo. E é Ele a nos instruir, e é Ele a nos ensinar, e é Ele a se imolar pela nossa salvação. E sempre
vinha ao nosso encontro para nos robustecer, para nos fortalecer e para nos fazer totalmente dele. Eu lembro de uma vez que questionaram Madre Teresa de Calcutá. E vocês sabem que essa santa velhinha viveu a vida toda ali pegando os mendigos da rua. Vocês sabem que a maior população mundial é da Índia. Pegando aquele povo na rua, levando para o abrigo, dando banho, cortando os cabelos, cortando as unhas, alimentando, colocando para dormir, e no outro dia outro, e no outro dia outro, e no outro dia outro. Muitos deles maltratavam, até batiam, agrediam ela, cuspia. E uma vez perguntaram a ela assim, por que aquilo? Qual o sentido de fazer aquilo? Que era uma população tão grande de miseráveis, que ela não iria dar conta de resolver o problema do mundo, a miséria da Índia. E ela disse assim, olha, eu não consigo seguir a Jesus Cristo senão obedecendo Mateus 25, enxergando Cristo no outro. Resolver o problema do mundo eu não vou, mas a minha parte eu estou fazendo. No mesmo inteirinho, eu sempre me enxerguei como um catequista, como missão, ser um ensinador da doutrina católica, na simplicidade, nas almas que Deus me confiou. E uma vez eu lembro que um mestre de cerimônias aqui da Matriz me fazia praticamente o mesmo questionamento assim, padre, o senhor não cansa de todo domingo se desgastar pregando 30, 40 minutos na igreja Matriz, nessas igrejas todas, e não vê a conversão do povo? Que eu dizia assim, olha, se eu vou conseguir converter o povo eu não sei, mas meu filho, a minha parte eu estou fazendo, a minha vocação é essa. E ainda dizia para ele assim, é impossível que tantas palavras proferidas em nome de Deus não vá adentrando aos pouquinhos no coração das pessoas para escutarem a voz de Jesus Cristo através de mim. E vejam que instruir os ignorantes da fé é uma obra também de misericórdia espiritual. Instruir aqueles que não sabem, para que se convertam e vivam, para que se convertam e busquem de verdade ser de Deus, estar em Deus, permanecer em Deus. E aí, no questionamento a ela, dizia assim, o que é que a senhora espera de recompensa, madre? Isso foi um filme que eu assisti há 20 anos atrás, no meu propedêutico, viu? E aí ela disse assim, a única coisa que eu espero são as palavras dele, como no Evangelho. Vinde, bendita de meu Pai, tomai parte no banquete preparado para vós desde toda a eternidade. Depois que Madre Teresa morreu, foram em cima dos escritos dela, daquilo que ela deixou escrito. E Madre Teresa dá uma declaração que choca o mundo na época, quando foi descoberto no processo de beatificação, a canonização, agora eu não me recordo. Porque no diário espiritual ela escreve assim nesses termos: há mais de 40 anos não sinto a presença de Deus, vivo uma grande escuridão de fé. E aí o mundo teológico se chocou. Mas como pode viver na escuridão de fé uma mulher que fazia tanta coisa? Ou seja, é aquilo
que o prefácio dos santos diz com tanta sabedoria nesse missal aqui. Caminhamos pressurosos na penumbra da fé. Ou seja, não fazemos porque sentimos, fazemos porque amamos. Porque muita gente quer ter uma fé sentimental. Muitas vezes eu fico a observar, tem gente que quer uma fé sentimental, movida por sentimentos, e eu nunca busquei, nesses anos todos aqui na igreja, aqui na paróquia, levar vocês por esse caminho de sentimentalismo, porque chega uma hora que isso se esvai. Sempre busquei educar vocês na fé, tendo de verdade os pés solidificados nas Sagradas Escrituras, na liturgia da igreja, na piedade, de modo que, independente de sentimento aflorado, a gente serve a Deus, a gente ama a Deus, porque somos de Deus. Só que esse texto do capítulo 25 de Mateus me chama tanta atenção, porque Mateus, ele aqui é fenomenal, quando ele coloca o Senhor dividindo as ovelhas dos cabritos, e o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, as ovelhas, e vai dizer: afastai-vos de mim, malditos. Minha gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui, quando estamos rezando, fazendo uma léxio divina, nos pesa no coração. Porque se a gente escutar de alguém, um ser humano como nós, nos chamando de maldito, dói na nossa alma. Imaginemos ser chamados de malditos pelo próprio Criador, pelo Filho Redentor e pelo Espírito Santificador. Afastai-vos de mim, malditos, ou seja, vocês que viveram no mal, que não foram do bem, que não viveram a bênção sobre a terra, mas viveram a maldade. Vejam como isso aqui é forte, como essa palavra aqui nos faz pensar e causa até um certo temor no nosso coração, de sabermos que quando o rei disser àqueles que estão à esquerda: afastai-vos de mim, malditos, não tem mais jeito. Aqui é aquilo que nós chamamos de pena eterna na teologia. Não tem mais jeito, não tem mais salvação. Pode espernear como for. Aí eu volto àquela imagem da criança chorando, querendo ficar, e o papai levando. O papai levando ali, aqui nesse segundo momento da mesma imagem, é a criança, é o cristão esperneando, sabendo que agora vai ser atormentado no fogo eterno. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Se vocês fazem um contraponto aqui entre as duas palavras de Deus, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, e o contraponto, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Vocês veem que o céu, que o paraíso foi preparado desde a criação do mundo, mas o inferno não. Olha aqui, é um dado muito forte nesse capítulo 25 de Mateus. O paraíso, a salvação, o céu, a presença de Deus,
foi preparada para nós desde a criação do mundo, porque esse é o desejo de Deus, que todos se salvem e que ninguém se perca. Mas tem um lugar também preparado para o diabo e para os seus anjos, mas que não é desde a criação do mundo. Ele aqui não diz. Por quê? Porque o inferno não estava nos planos de Deus, assim como a morte. E é por isso que nós devemos nos questionar se quando chegar o momento da nossa morte, nós seremos chamados de benditos ou de malditos. Queira Deus, a bem-aventurada Virgem Maria e essa gama de santos e anjos a interceder por nós, para que nós escutemos assim: vinde bendito de meu Pai. E que Deus nos livre, que o seu Espírito Santo nos livre de escutarmos Ele com o rosto severo, dizendo: afastai-vos de mim, malditos, não vos conheço, você nunca foi meu, viveu uma fé de fachada, nunca me amou. Como será terrível! E é preciso, meus irmãos, que nós tomemos consciência disso. É diante de nós que se apresenta todos os dias um caminho que nos leva aos céus e o caminho que nos leva ao inferno. A Didaqué, que é o catecismo dos primeiros cristãos, o catecismo dos apóstolos, diz isso com muita dignidade. Todos os dias se apresentam diante de nós. E as nossas escolhas nos conduzem para o céu ou para o inferno. É na escolha que nós fazemos no dia a dia. Não espere para construir o seu céu quando estiver perto da morte, não, porque você não sabe nem o dia nem a hora. Construa o seu céu dia após dia. E esse céu aqui, ele começa no nosso coração, como também nosso Senhor nos ensinou a rezar na oração do Pai Nosso. Quando Ele nos ensina a dizer assim: adveniat regnum tuum, ou seja, venha a nós o vosso reino. E não nos resta outra prece, nem outro pedido a fazermos, senão, olhando para o céu, dizer assim: Domine, adveniat regnum tuum, ou seja, Senhor, venha a nós o vosso reino, ou seja, faça o teu céu, o teu reino acontecer no meu coração, no dia a dia da minha vida, para que um dia seja eu agraciado e escute aquelas palavras amorosas de nosso Senhor: venha participar do meu banquete celeste, que vai te levar aos céus. Como pastor em Cristo Jesus, eu desejo a todos vocês que um dia nós tenhamos a graça de nos reunirmos todos no céu, numa verdadeira felicidade, onde nada nos faltará. Porque é para isso que nós rezamos, que nós cantamos, que nós ensaiamos, que nós pregamos, que nós somos fiéis no nosso dízimo, que nós ajudamos as necessidades da igreja na coleta, que saímos da nossa casa a evangelizar, que defendemos o nome de Cristo, o nome da sua esposa, a igreja, que amamos os nossos pastores em Cristo Jesus. Tudo isto em vista da nossa salvação. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude e a bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós, para que assim um dia nós alcancemos juntos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.